A mente humana ainda é local de imensos segredos. Apesar dos estudos já terem desvendado tantas funções e mecanismos que se passam na cerebração humana, no dia a dia deparamos com problemas originários de dimensões outras do próprio psiquismo. Que em suas específicas estruturações desaguam na zona física ou consciente na posição de suas possibilidades. Tais condições, mesmo dentro dos quadros fisiológicos, nos deixam surpresos quanto aos seus mecanismos. O que não dizer dos distúrbios que aqui e ali se mostram na gleba expiatória. Entre eles salientamos as modificações de personalidade, com as diversas e variadas amostragens de transtornos e desvios abordados como histeria. Inicialmente, devemos dizer que o termo histeria foi muito difundido nas lides psiquiátricas. Nos dias atuais, encontra-se em apagamento e substituído pelo que se tem denominado transtorno de personalidade. Tal termo realmente abrange um campo avaliativo mais extenso e adequado, porquanto envolve os inusitados transtornos de personalidade múltipla. Esses transtornos têm uma abrangência extensa, porquanto os sintomas daí decorrentes se passam a estados alterados de consciência. Nas condições consciente, semiconsciente ou inconsciente. Algumas das modalidades de apresentação desses transtornos encontram-se mescladas com informações externas. Captadas pelo paciente nos conhecidos fenômenos mediúnicos, criando dificuldades de toda ordem, principalmente a conduta a ser observada quanto ao tratamento. Desse modo, podemos compreender as duas vertentes básicas nestes distúrbios. Os transtornos de personalidade em que o próprio ser é o criador e o portador do distúrbio, portanto, um processo anímico, mostrando-se com intensas variações individuais, porquanto cada ser possui o seu biótipo psicológico, pelo qual as energias psíquicas desaguam com os conteúdos afetivo-emocionais em variados graus e tonalidades. A segunda vertente encontra-se ligada a processos resultantes de captação externa,
com intensas modificações psicológicas causadas pelas entidades espirituais. Dessa maneira, será sempre necessário observar cuidadosamente e compreender as variações existentes no ser contundido psicologicamente, cuja apresentação pessoal torna, muitas vezes, difícil uma rotulagem científica. Esses distúrbios, conhecidos de longa data como histéricos e de imensa riqueza sintomática, podem estar associados com retalhos de vivências pretéritas do ser e, de modo mais raro, com integral projeção de encarnações passadas. Neste patamar, salientamos conhecidas reações de conversão com multiplicidade criativa pelas oscilações dos conteúdos emocionais afetivos. Alguns deles expressam-se em autênticas reações primitivas, ora com acentuada imobilidade corpórea, de músculos retesados, como que repetindo em colorido próprio o fazer-se de morto de certos animais em suas reações defensivas. Por outro lado, podem mostrar-se em posição oposta, com forte e desordenada movimentação muscular. Assemelhando-se a certas reações animais diante de predadores, conhecidas como tempestade de movimentos. Nesta última posição, tempestade de movimentos, as contrações musculares, por serem semelhantes aos quadros epiléticos, e mostrando-se em suas variações consciente, semiconsciente ou inconsciente, tornam difícil uma avaliação precisa do transtorno quanto à sua origem. Por isso que, no quadro histérico anímico, as modificações de personalidade são confundidas com processos mediúnicos. Nestas condições, necessitamos de aprimorada observação e conhecimento das atividades mediúnicas. A fim de bem definir tais manifestações psicológicas porquanto pode existir realmente uma manifestação mediúnica e, o que é mais comum, uma associação de processo anímico mediúnico. Desse modo, seria de bom alvitre que psicólogos e psiquiatras possam ter experimentações e conhecimento da área espiritual. Sessões espíritas de esclarecimento espiritual, a fim de poderem situar a fenomenologia em sua devida vertente, em diferenciando as estruturas desenvolvidas, tomando acertados caminhos de tratamento.
Quando se trata de autêntica fenomenologia anímica, as reações histéricas podem responder por expressões simbólicas de repressões. Criando na zona física um oculto desejo proibido, mesclado com fantasias. Até mesmo visando a benefício de toda a ordem, inclusive as intensas ligações emocionais sobre familiares e os mais aconchegados. Neste contexto, existe também a fenomenologia mediúnica irreverente, originária de entidades primárias e ignorantes, em sintonia com o hospedeiro, sem condições de avaliar as consequências de seus atos. Os motivos daí decorrentes são imensos, ligados principalmente ao desamor, egoísmo, vinganças de atos pretéritos, tornando difícil uma catalogação exata da desordem psicológica por ser processo que se instala mesclado com o afetivo temperamental do momento. Diante da complexidade de tais fatos, devemos sempre estar atentos às interferências espirituais externas. E o que se torna mais importante ao lado da terapêutica psiquiátrica adequada é a realização do atendimento espiritual. A posição espiritual sempre foi bastante criticada pelo setor da denominada ciência oficial. O que, aliás, é compreensível, porquanto fenômenos dessa ordem transcendem as mensurações intelectuais próprias da zona consciente, tornando difícil a adequada percepção. Porém, com as conquistas psicológicas referentes aos campos da inteligência, novos horizontes foram visualizados. Partindo do QI, quociente de inteligência, estruturando-se no QE, quociente emocional, e alcançando o mais novo campo do QS, quociente espiritual. Muitos pesquisadores e estudiosos vêm colaborando na definição de possível demarcação dessa alvissareira trilha psicológica. Os novos horizontes da ciência espiritual estão sendo lastreados e esclarecidos pela mecânica quântica, teoria M de várias dimensões, pela biologia molecular e as pesquisas neuropsiquiátricas. O campo espiritual vem merecendo, por parte de muitos cientistas, cuidadosas observações, revelando na organização do psiquismo a existência de específicas dimensões responsáveis pelos eventos psicológicos que se mostram na zona física. Crê-no ser oportuno registrar
Informação digna de nota pelo neurologista Ramachandran, PhD, diretor do Centro de Cérebro e Cognição da Universidade da Califórnia, em San Diego. Em seu interessante livro Fantasmas no Cérebro, uma investigação dos mistérios da mente humana, referindo-se a determinado caso de epilepsia, que assim nos fala. Pacientes com ataques epiléticos originados nos lobos temporais podem ter intensas experiências espirituais durante os acessos e às vezes se tornam preocupados com problemas religiosos e morais mesmo durante os períodos intermediários. Algum dia a ciência, pelas ciosas observações dos acontecimentos espirituais, irá ocupar novas e necessárias posições. E compreenderá que a zona física ou material, tradutora da personalidade, representa um dos patamares do psiquismo humano. Este, com seus múltiplos degraus dimensionais, vai adquirindo a riqueza das experiências que o rosário reencarnatório propicia, concorrendo, destarte, na ampliação da individualidade, formadora da evolução e imortalidade do ser. A mente humana ainda é local de imensos segredos. Jorge André dos Santos. Presença Espírita, julho-agosto 2000.